Olá, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês do nosso ventilador de teto Latina Air Control. Bom, antes de mais nada, antes de falar do projeto, eu queria falar de como nasceu essa ideia, né? A gente fez uma pesquisa de mercado, identificando quais eram os principais benefícios que os consumidores esperavam de um ventilador de teto. E a gente descobriu que os consumidores estavam atrás de alta vazão de ar, baixo ruído, comodidade e facilidade de instalação. Então, com isso, a gente utilizou essas características como base principal do nosso projeto todo. E a gente começou pela mais difícil, o que aparecia ser a mais difícil, que era como fazer alta vazão de ar com baixo ruído. Uma vez que a gente via no mercado que todos os ventiladores, para ter alta vazão de ar, precisavam ter um alto RPM. E alto RPM a gente sabe que gera um ruído muito alto. Então essa foi a nossa principal meta, como fazer muito vento com baixo ruído. E aí aqui em São Carlos a gente tem a facilidade da Universidade de São Paulo, da USP, e tem especialistas no assunto, né? Tem o departamento de aeronáutica, de engenharia aeronáutica, onde eles desenvolvem pás para Embraer, onde desenvolvem estudos aerodinâmicos para carros, e lá moram os feras no assunto. Bom, e para garantir que todo esse projeto ele seja fielmente aplicado na pá, a gente teve que usar materiais de altíssima qualidade, né? São materiais de engenharia, e a gente hoje usa o policarbonato para as pás transparentes, como essa, e usa também o ABS para as pás em cores sólidas. Então, qualquer um desses materiais são materiais que vão garantir ao longo da vida útil da pá que ela tenha resistência suficiente para que o funcionamento do ventilador seja garantido nas melhores condições possíveis. Esse produto, em qualquer um desses materiais, não vai ter o risco de, com o passar do tempo, a pá começar a cair, por exemplo, como a gente vê vários produtos por aí, né? E no nosso caso não, vai ser um produto que vai garantir toda essa resistência ao longo da vida útil do ventilador. A gente tem uma pá hoje com um perfil muito semelhante ao de uma asa de avião, onde todo o desenho dela, ao longo do perfil da pá, ele é feito de forma que o ar tenha o menor atrito possível. Por que ter menor atrito? Para gerar o menor ruído. Na ponta da pá, a gente vê aqui uma coisa que chama winglet, que é visto também em asas de avião. Para que serve isso? Quando o ventilador está girando, é criado um vórtice aqui, como se fosse um redemoinho. Isso gera barulho. Então esse winglet serve justamente para quebrar esse vórtice e reduzir o ruído ao longo de todo o desenho da pá. Bom, agora vamos falar então de comodidade, né? Todos os ventiladores do mercado, você precisa ir até o controle de parede, aquele interruptorzinho, para poder fazer as operações do produto, ou seja, ligar, desligar, aumentar, controlar a velocidade. E no nosso caso, como é que a gente resolveu esse problema? Todas as operações do produto são feitas através de um controle remoto, esse controle aqui. A tecnologia utilizada no controle remoto é a radiofrequência. Alguns controles remotos, por exemplo, o controle de televisão, utiliza infravermelho. Infravermelho é uma tecnologia que precisa apontar para ele funcionar. Então o controle de TV, por exemplo, só funciona se você apontar para a televisão e apertar. Tem que ter um sensorzinho aqui e um sensor na televisão para captar o sinal. No nosso caso, radiofrequência é feito como um controle remoto de portão ou como um alarme de carro. Não é preciso apontar para o controle, não é preciso apontar para a televisão ou para o portão para ele funcionar. O sistema tem uma antena que capta o sinal e então executa a função. Então eu apertei aqui, não tem nada exposto, mas o sinal de radiofrequência foi emitido. O ventilador tem uma antena, recebe esse sinal, decodifica e realiza a operação. Tudo isso é realizado com um código de segurança de mais de 1 bilhão de combinações. Ou seja, não tem nenhum risco de você apertar um botão e ligar um ventilador da sala do lado ou da casa da vizinha. É impossível. São milhões de combinações, segurança 100%. É como você está abrindo o seu carro e abrir o carro do vizinho. Isso não acontece nunca. Então é a mesma tecnologia que a gente usa aqui. É um produto muito seguro. Todas as funções do ventilador de teto são executadas através do controle remoto. Com ele você pode acender a luz, apagar a luz, com a luz acesa controlar a intensidade luminosa, é o dimmer, então vai enfraquecendo até enquanto eu mantiver pressionado, soltei ela para. Se eu desligar e ligar de novo, ele memoriza a intensidade que estava da iluminação. Se eu mantiver a tecla pressionada, ele vai até a iluminação mínima e fica por aí. Se eu quiser voltar para o máximo, eu solto e aperto novamente. Para ligar o ventilador, vamos desligar aqui a luz, vamos ligar o ventilador. Ele faz um bip
indicando que ele ligou. Para desligar, a mesma coisa. Eu pressiono, ele fez um bip e vai desligar. Antes dele parar, eu vou ensinar como reverte. Então vou ligar novamente. Então o ventilador está ligado. Para reverter, aqui embaixo está escrito reverse, né? Então eu mantenho essa tecla pressionada até escutar o segundo bip. Então eu vou manter ela pressionada. Fez o segundo bip, eu posso soltar. Então ele vai desligar. Ele freia automaticamente o ventilador. Freou. E aí, reverte o giro. Tudo da forma mais equilibrada possível para não danificar nenhum componente mecânico. Com o ventilador ligado, eu controlo as velocidades através desse botão. Então aperto, ele sempre parte na velocidade máxima. Se eu apertar uma vez, fez um bip, foi para a velocidade mínima. Se eu apertar de novo, 2 bips, indica que ele foi para a velocidade média. E se eu apertar novamente, foi para a velocidade máxima. As funções do controle remoto, elas são memorizadas. Ou seja, se eu tenho preferência por usar uma meia luz, 40%, 50% da luz ou até menos, a posição que eu deixar e desligar o produto, a hora que eu ligar de novo a iluminação pelo controle remoto, ela vai estar na mesma intensidade que você deixou quando desligou. O mesmo vale para o sentido de giro do ventilador. Se a hora que eu desliguei ele estava na exaustão, a hora que eu ligar ele vai estar na exaustão novamente. E na ventilação, ele volta na ventilação. Então essa é a função memória que a gente fala. O controle ainda tem a função de timer. É possível programar a temporização para o produto desligado ali meia hora, dali 1 hora ou em 2 horas. O timer funciona tanto para ventilação quanto para iluminação. Vou mostrar como funciona a interface aqui. Se eu apertar uma vez, ele emite um bip dizendo que vai desligar dali meia hora. Se eu apertar novamente, 2 bips, ele vai desligar dali 1 hora. Novamente, 3 bips, ele desliga ali 2 horas. E se eu apertar de novo, ele emite um bip diferente dizendo que o produto está com o timer desligado. Essa função do timer vale tanto para iluminação quanto para ventilação ou para os dois, o que tiver ligado. Atrás do controle, ele vem com uma colinha aqui, que explica essas funções que eu acabei de dizer. Uma outra característica desse produto é que ele funciona também como uma luminária. O que eu quero dizer? Se você chegou no teu quarto à noite e não sabe onde está o controle remoto, e você quer ligar a luz. Então, para não ter que procurar o controle, basta ligar o interruptor, que ele acende a luz. Então a função, sempre que você ligar o interruptor, a luz vai ser acendida, só a iluminação. Desligou o interruptor, funciona como uma chave geral, ou seja, o ventilador desliga todo e o controle não funciona mais. Por isso, por causa dessa função, é muito importante que o ventilador sempre seja ligado num interruptor. Por quê? Se acaba a energia, por exemplo, ele está ligado direto. A hora que voltar a energia, ele vai entender que você ligou o interruptor e vai acender a luz. Então, para não ter esse inconveniente, é fundamental que tenha sempre um interruptor para que seja desligado quando em período de ausência prolongada, por exemplo, ou sempre que sai de casa desliga o interruptor. E se eu perder o controle remoto? Bom, se perder o controle remoto, o módulo receptor, que é a antena que está lá em cima no ventilador, ela é reprogramável. Tá? Ele tem um botãozinho aqui, né? Esse é um serviço para assistência técnica, mas é para vocês verem como é simples. Então tem uma tecla aqui que chama uma tecla reset. Uma vez que eu apertei essa tecla, esse controle está livre para ser gravado com outro controle remoto. Então eu zerei o meu receptor, eu compro um controle novo na assistência técnica, eu posso reprogramar ele para que ele passe a funcionar de novo com o teu ventilador de teto.